PIPE 11, novo ETF da Buena Vista, que paga dividendos mensais, focado aqui na infraestrutura energética. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, já comenta pra mim se você gostou aqui do PIPE 11, se tem algum ativo parecido na carteira, ou se prefere os ativos mais convencionais aí que pagam dividendos, ou se você prefere crescimento como eu, por exemplo, tá? Passar os olhos aqui rapidamente no PIPE 11 aqui da Buena Vista, não foi lançado ainda, vai começar com R$100 em muito breve aqui em 27 de janeiro. Ele é baseado aqui no MLPI, que é o ETF original lá da News, né, que é a parceira americana da Buena Vista. E a News aqui vai fazer essa estratégia de dividendos sintéticos, né, que são as tais covered calls, para gerar a renda passiva aí todos os meses, tá certo? Dá uma olhadinha aqui no material publicitário do PIPE 11. Não é PIPE 11, né? PIPE 11. Pipe vem de cano, tá? Esses canos, gasodutos, muito relacionados aqui, ó, infraestrutura de energia com renda mensal, tá certo? Olha só, infraestrutura energética dos Estados Unidos com essa renda mensal aqui no Brasil, tá? Olha aqui um pouquinho dos ETFs, esse mercado que a gente já conhece. E claro, a gente vai olhar aqui um pouquinho para esse mercado de infraestrutura de energia, né? Eles falam aqui um pouco sobre esse ser um mercado lá dos Estados Unidos, dos mais extensos do mundo e sofisticados também. Basicamente ali, você tem os americanos aqui com essa vasta rede de oleodutos, gasodutos, terminais de armazenamento, plantas de processamento, exportação, e isso tudo é o tal elo logístico desse setor. Então aqui a gente já tem o primeiro sinal, tá? Por mais que gere dividendos e renda passiva, ele é um ETF bem mais concentrado e bem mais focado nesse setor de energia. Se isso é bom ou se isso é ruim, aí, claro, né, vai de um contexto geral. Eu vou dar as minhas considerações finais lá no final com essas amarrações de ideias, tá? Mas basicamente aqui eles reforçam como esse é um mercado e um setor muito relevante lá para os Estados Unidos. Eles colocam alguns números aqui que são tanto quanto assustadores, né? 3,8 trilhões aqui de valor de mercado desse setor, né? Mais focado em energético e infraestrutura, enfim. Mais de 800 bilhões de dólares aqui. Essas empresas midstream, justamente da infraestrutura de petróleo e gás, que é o foco aqui dessa exposição do ETF PIPE 11 e também aqui do MLPI, que é lá da News, né? O parceiro. Você tem aqui alguns números como 40% da participação do gás natural na geração de eletricidade nos Estados Unidos. E aqui mais alguns dados aqui de consumo energético. Tá? Aqui eles trazem um pouquinho desse diagrama justamente do elo logístico, tá? Eles ressaltam aqui, só antes da gente ver a imagem, essa questão aqui de oil and gas midstream é justamente esse elo logístico que conecta aqui a produção de petróleo e gás aos consumidores finais. Então vai fazer aqui o transporte, o processamento, armazenamento de óleo e gás. Óleo não, né? Petróleo, perdão. Eles reforçam que o gás natural é a principal fonte de energia para os americanos em termos de eletricidade. E aí, então, esse setor, essas empresas têm toda uma... Enfim, essa cadeia de suprimentos realmente ela é muito relevante. Um setor muito perene aí, enfim, né, algo muito estratégico lá para os americanos, tá? Então aqui bem rapidamente, de forma geral, né, só para a gente bater o olho aqui. Basicamente, eles têm, apresenta aqui todo o elo logístico de como, enfim, acontece muito da transmissão, esse aproveitamento da infraestrutura americana de óleo e gás. Basicamente você tem aqui a retirada. Eles trazem aqui, né, em termos aqui de trilhões de pés cúbicos, tá? Acho que vale entrar muito no detalhe em relação a esses valores, até porque colocar em comparação aqui com o Brasil e outros países pode ser um pouco prematuro, né? Mas eles falam aqui um pouquinho sobre essa retirada em relação aos materiais de forma mais bruta. Depois tem aqui a produção, depois tem essa questão aqui de importações, né, instalação, exportações, até chegar efetivamente aqui no uso prático lá, principalmente para os americanos. Então tem a indústria de gás natural, residências, comércio, industrial geral, né, combustível e assim por diante, tá? E queria falar um pouquinho do índice que esse ETF vai seguir e também eles lembram a você justamente para deixar o like e se inscrever no canal, né? Não deixa para depois, para mais vídeos e análises como essa. Estão mudando tudo aqui. Você já percebeu, estamos em obras, né? Algumas rápidas obras aqui para em breve trazer conteúdos ainda melhores, tá? Então, eles têm aqui o BDEX Pipe, que é o índice que foi criado. Então, basicamente, você tem o MLP Energy Infrastructure Index, nome comprido, né? É um portfólio baseado em regras que busca acompanhar essa variação dos MLPs dos Estados Unidos e também do Canadá. Então, operadoras de gasodutos, empresas de GNL, logística, energia, tem todas essas características aqui desse setor e eles ainda vão fazer aqui as operações para dividendos sintéticos, tá? Eles trazem aqui um pouquinho em relação a esse ETF, essa proposta geral do índice,
Então aqui a gente tem 25 ativos que compõem essa carteira do índice, podem ser ações ou MLP. Deixa eu falar um pouquinho mais o que é esse MLP, tá? Então basicamente que você tem 25 papéis aqui, vamos botar dessa forma, ou seja, você está diversificado, mas num setor que é bem importante, que é bem grande em termos de valor de mercado, mas você está, enfim, 25 papéis, tá? Então não é a mesma coisa que um S&P 500 ou que um VT, que tem 10 mil ativos, ou então 1.000 ações no índice, enfim, são 25, justamente por ser um setor e você não tem, às vezes, tantos ativos assim lá dentro, tá? Eles falam aqui alguns dos critérios de elegibilidade, market cap acima de 1 bi, beleza? Negociação diária, enfim, acima de $1,5 milhão. Você tem que estar em alguma dessas categorias que a gente já viu, né, relacionadas à infraestrutura energética. E aqui é bem legal, tá? Esse ponto aqui, o pessoal da Buena Vista, quando enfim, a gente sempre conversa quando tem novos ETFs para tirar as dúvidas, enfim, eles apresentam algumas coisas. Eles me explicaram que isso aqui é realmente muito interessante, tá? Então, basicamente, você tem aqui 10% de peso máximo de cada papel no índice aqui, né, na carteira do ETF, ou seja, uma ação não pode passar de 10% do índice, ok? É um limite. Mas também tem essa estrutura de MLPs, tá? De 25%. Por que eles colocaram isso aqui? Muitas dessas empresas, por mais que sejam, enfim, empresas diferentes, né, nomes diferentes, operações diferentes, elas são todas pertencentes a um grande grupo, a um grande conglomerado, enfim. Então, você não pode ter, vamos dizer assim, não é que você não pode, né? Mas a proposta desse ETF aqui, desse índice, é que você não tenha muitas empresas do mesmo grupo causando um peso grande demais no ETF. Ou seja, por mais que cada empresa tenha só 10% de peso e de limite máximo ali de peso, se várias empresas são do mesmo grupo, elas não podem passar de 25% somadas, tá? Já vamos ver um pouco mais na prática desses exemplos. Mas aqui você tem um pouquinho da performance, enfim, né, aqui do BDX Pipe, tá aqui em cima, né, claro. No material publicitário, as gestoras sempre colocam, enfim, as melhores janelas e a melhor forma em relação aos outros índices, justo. Mas é importante que a gente comparar. Eles trazem aqui um pouquinho em relação a Ibov e FIX. Seria legal também dar uma olhadinha no S&P, tá? E eu já adianto, tá? Tem alguns ETFs também parecidos com o PIPE 11 ou então o MLPI. No caso aqui ele está gerando dividendos sintéticos, né? A Global X tem dois, se eu não me engano. MLPX, MLPA. Justamente tem essas variaçõezinhas de pesos do índice em relação aos conglomerados econômicos. Um deles tem limites, outros não tem limite, enfim. Nunca é a mesma coisa, mas é fato que tem uma certa volatilidade inclusa, tá? Eu preferi não trazer os gráficos aqui justamente para não precisar entrar nos detalhes, porque não é a mesma coisa. Mas tem vários ETFs convencionais, mais antigos, relacionados aqui ao MLP energético, tá bom? E nesse caso aqui, você está exposto aos Estados Unidos e ao Canadá, ainda assim teve um retorno, enfim, nessa janela longa aqui, melhor do que o Ibov, o FIX e o próprio CDI aqui do Brasil, né? Lembrando que esse ETF aqui, você vai estar exposto ao dólar e ao setor energético. Então, se o dólar sobe, você tem resultado aqui que ajuda, né? Mas se o dólar cai, isso vai pesar no índice. Aqui eles trazem um pouquinho sobre aquela questão dos ativos, então são 25 ativos mais ou menos ali, beleza? O limite é de 10% nas ações, né? Tá certo? Ok? Você não pode ter mais de 10% no papel em relação ao índice. E você tem aqui justamente aquela questão dos pesos em relação aos conglomerados, tá? Então, se você tiver 3 papéis num grande conglomerado, que, vamos dizer assim, uma grande empresa é a controladora das 3, ou a dona das 3, enfim, você não pode ter esses 3 papéis somados maior do que 25%. Né? Daí o índice ele vai reduzir ali e vai colocar um limite de peso. Tá? Eu acho espetacular, meio off-topic, mas essa criação dos índices é um negócio muito, muito legal. Eu acho que é um mercado que tem muito espaço para crescer no Brasil. Lá fora é mais concorrido, né? Já tem bastante empresa bem grande disso. Mas é muito interessante como os índices são criados, né? A inteligência que tem por trás disso para evitar vieses e para tornar algo mais inteligente aí e mais seguro também, né? Eles trazem aqui justamente alguns exemplos dessas empresas. Eu vou ser sincero com vocês, eu não sou especialista em infraestrutura energética dos Estados Unidos, nem do Brasil, eu acabo me preocupando com outras coisas, enfim, cada um tem a sua forma de encarar o mercado. Mas aqui, acho que a mais famosa é a Williams, e até se Energy eu já tinha ouvido falar também, tá? Agora não vou nem me arriscar a dizer qual dela tem o melhor resultado, assim por diante, até porque não acredito que isso importe muito na forma de que você investe. E que eles reforçam como o índice tem as gigantes do setor, justo, né? Tem que ter, mas também eles focam aqui, não esquecem de médio porte para ter essa diversificação balanceada, né? E novamente aqui vai esse
limite de 25% do índice, né? Porque para algumas pessoas pode ser um pouco incômodo você ter empresas do mesmo grupo sendo muito pesadas, né? Teoricamente você pode não estar diversificando totalmente, entre várias aspas aqui, porque pode existir uma certa correlação, enfim, um certo risco sistêmico aí. É aquele clássico caso, talvez, ali do Itaú, Itaúsa, dentre outras empresas, né? Talvez não é o melhor exemplo porque é outro setor, mas, enfim, de certa forma, tem alguma relação entre si, tá bom? Aqui eles trazem mais algumas informações em relação a por que investir nesse setor de energia. Eles falam aqui nessa resiliência em crises energéticas. Você tem aqui essa infraestrutura tendo uma demanda elevada durante essas crises ou choques globais. Ou seja, eles ressaltam aqui que é defensivo no portfólio, ok, beleza, fluxo de caixa previsível, acho que aqui sim você tem um argumento realmente muito forte. Muito difícil você, do dia para noite, não usar mais um oleoduto ou gasoduto que custou bilhões de dólares e tem contratos de longo prazo. Então você tem sim, de certa forma, essa previsibilidade. Lógico que acidentes acontecem, desastres naturais, né, terremoto, enfim, furacão, essas coisas que podem destruir uma parte dessa cadeia de duelo logístico, mas, enfim, não muito provável, mas é possível. Aqui você tem essa inovação e adaptação aqui desse setor, então, isso aqui é bem interessante, né, por mais que a gente ainda usa muito óleo e gás, enfim, né, existem as novas tecnologias energéticas que estão chegando aí, tem muitas promessas, muita coisa pode mudar, né, o pessoal fala aqui hidrogênio, biometano, enfim, o grande ponto é que, muitas vezes, se mudar componente ali, né, não for mais o óleo ou gás natural, que seja, você ainda pode reaproveitar esses terminais ou gasodutos. Claro que a depender de alguns detalhes, né? Mas ainda assim são coisas que geram valor, né? Você não precisa destruir tudo só porque trocou o produto, né? E por fim aqui, base da economia, cara, que não, todo mundo usa eletricidade, todo mundo usa isso aqui para produzir, para fazer várias coisas. Então, de fato, é importante para o funcionamento do mundo, né? Aí eles trazem aqui o Pipe 11, beleza? Justo. Então, você tem aqui essa forma de diversificar sua carteira para ter essa exposição ao setor economia forte e ainda participar dos ganhos corporativos. E aqui eles fazem a geração de renda com opções, tá? Não vou entrar no detalhe disso aqui, já falamos muitas vezes aqui no canal sobre a venda coberta, né? Chamando aqui Covered Call. É uma estratégia feita lá pela gestora News, vamos dizer assim, né? Os americanos fazem com o MLPI e o Pipe 11 compra o ETF MLPI, tá certo? Então você meio que está exposto por tabela no outro ETF, tá? Aqui o grande ponto é quando você assume estratégias de, enfim, né, a venda coberta, você pode abrir mão de um certo ganho se o mercado explode para cima com tudo, tá? Mas em compensação você tem ali esses dividendos sintéticos que são chamados. Aqui, ponto positivo para a Buena Vista, eles têm um diferencial bem grande no mercado brasileiro, porque quando você compra o MLPI diretamente no exterior, você como brasileiro estaria pagando ali 15%, 15 não, perdão, 30% de imposto de renda dos dividendos, tá? E aqui no Brasil você está pagando 15%, por conta de uma estrutura muito específica que a Buena Vista tem, por ter uma sociedade com uma empresa lá do exterior, tá? Ainda assim, você pode abrir mão ali de uma alta considerável do índice, do ETF original, vamos dizer assim, em virtude dessa renda passiva. Aí são escolhas, vai muito do seu objetivo, perfil de risco e também etapa da vida, né? A gente costuma falar que, enfim, pessoa que é mais jovem ali, né, não está ainda em fase aí de usufruto, ativos que pagam dividendos abrem mão de uma rentabilidade considerável em mercados que sobem bastante nos próximos 20 ou 30 anos, né? Você às vezes abre mão de uma alta considerável em virtude da renda passiva. Mas para os casos aí que você precisa muito da renda, de qualquer forma, ou então acaba usando isso como enfim, um incentivo psicológico, pode fazer algum sentido, tá? E eles trazem aqui então esses detalhes, tá? Então, de novo, de referência DexGDIV. Não é GDIV não, acho que aqui é Pipe, né? Mas beleza. A taxa global é 0,83%. Não é uma taxa muito alta, né? Não é barata, mas não é muito alta. Tem o market maker da UBS, beleza? E aqui você tem esses impostos, tá? 15% de imposto de renda dos proventos que vem, né? Justo aqui a legislação do Brasil, retido diretamente na fonte. E caso você venda as cotas, daí é 15% também via DARF, tá? Tem que gerar aí, como cotas não tem. Aqui tem a meta de dividend yield do ano. Então, basicamente, aqui eles estão projetando algo próximo a 17% de dividend yield ali anual, tá? Então, não é um ETF que paga pouco, não é que é pouco, né? Mas os ETFs mais conservadores pagam na faixa ali de 10, 11, 12% ao ano. Mais agressivos, tipo o Coin 11, paga 24 ou 28, né? Comenta aí quanto é que tá o yield do Coin 11. Eu sei que a galera aqui do canal adora, esses caras sempre comentam, adoro o Coin 11 e tal.
enfim, paga bastante mesmo, justamente por conta da volatilidade, mas 17% aqui é a proposta deles, tá certo? De novo aqui tem a proteção cambial, então você está exposto ao dólar também. Querendo ou não, no médio e longo prazo, isso aqui é muito interessante, tá? Muito, muito interessante. Eu sempre falo com o pessoal em relação a reinvestir os dividendos, ou então respeitar a regra da retirada, que é aquela regra dos 4% de forma aproximada. Quando você tem a proteção cambial, você tem uma certa ajudinha indireta nisso, tá? Porque frente, por exemplo, a um fundo imobiliário do Brasil, que é precificado em reais, por mais que ele pague 12 ou 17% ao ano de dividendos também, você não tem o dólar empurrando o ativo para cima. Aqui você tem o dólar naturalmente, se o dólar subir nos próximos anos, o dólar vai ajudar a empurrar esse ativo para cima, né? Claro, se o dólar cair, o ativo vai cair também, né? Então fica aí a sua reflexão, você acha que o dólar vai subir nos próximos 20 anos ou não? É uma grande questão a se pensar, né? Mas aí a diversificação é muito importante. E aqui eles fazem, enfim, propaganda de acessibilidade, né? Realmente é muito mais fácil você investir através do Brasil do que ter que tirar o dinheiro, investir lá fora. Eu não acho que seja difícil tirar o dinheiro do Brasil, acho que não é um problema. Tem suas vantagens para quem é mais jovem, vai ter um leve ganho quando são ativos de acumulação e crescimento. Mas nesse caso dos dividendos, por conta da tributação para o brasileiro lá fora ser muito violenta, não vamos dizer que para nenhum caso você não possa, é proibido ter dividendos em dólar, mas assim, no Brasil já é ineficiente, né? Tributariamente já é ineficiente receber dividendos no Brasil vindo de ETFs. Ah, mas as empresas, dividendo é isento. É questionável, né? E aí você nunca tem exposição ao dólar. Enfim, essa conversa é para outro vídeo. Mas quando você está comprando pelo Brasil esses ETFs específicos aqui, você tem essas vantagens tributárias de, enfim, conseguir só os impostos, né, só os 15% de imposto de renda diretamente aqui do Brasil, tá? Então, acaba tendo uma vantagem em relação a investir lá fora por conta desse caso muito específico da Buena Vista, que nem sempre qualquer ETF vai ter. Então, esteja muito atento quando você considera comprar um ETF que recebe dividendos, principalmente se ele está exposto ao exterior, para entender qual o imposto de renda do Brasil, do exterior, se tem, se não tem. Eu fiz uma conversa com o Renato, que é o CEO, um dos fundadores, né, da Buena Vista, no Resulta Cash, foi o primeiro Resulta Cash, né? Grande Renato. Estarei com ele em São Paulo em breve, né, no evento lá da Dex. Ele e um monte de gente no mercado. E ele comenta e ele explica em detalhes o porquê que a Buena Vista tem essa vantagem, tá? Então, acho que vale dar uma olhadinha lá no podcast. Ele dá uma explicação no detalhe, né, como ele é o CEO da empresa, com coisas muito técnicas internas, de acordos entre empresas. Não vou me aprofundar, mas se você tem interesse, tem a explicação lá, tá? Eles reforçam aqui a relação, enfim, esses 3 pontos, né? Dessa relação da renda mensal, ajudar bastante aqui da remuneração, também diminuir um pouquinho da volatilidade da carteira. Beleza, você está diversificado, então de fato está exposto aí a um setor não muito convencional, é difícil de você ter acesso aqui pelo Brasil. Até deve ter, tem BDR disso, tá? Não necessariamente paga dividendos, não é o mesmo ativo, mas é uma exposição parecida. Mas você tem que entrar naquele detalhe do BDR ter liquidez suficiente, né? Tem que dar uma olhadinha no detalhe, tá? Alguns tem, alguns não tem, tem que olhar cada caso. Você está diversificado e ainda tem aqui, acho que isso aqui é um dos pontos bem interessantes para discutir, né? A era da IA, tá? Então, cara, eu não sei se você usa IA na sua vida. É claro que a IA tem várias limitações ainda. O ser humano também tem, né? Já estamos aí na Terra há bastante tempo, também temos limitações. Mas a IA tem crescido bastante, né? Tem avançado bastante e ela ainda consome muita energia. Pode ser que ela seja mais eficiente em muito breve, mas, cara, o desespero que a gente está tendo de data centers, né? Processadores, energia, até água, né? Enfim, as IAs consomem muito, tá? Então você tem aí mais um ponto aí que ajuda, uma demanda aí de consumo que ajuda essa estrutura a ser, de certa forma, útil, né? E interessante. E se você quiser aprender a investir e ter as carteiras recomendadas da Central, a gente está agora numa virada bem importante. A Central Resulta Capital está virando global, então vai mudar um montão de coisas agora em fevereiro. Na última semana de janeiro já teremos as carteiras aí lançadas e apresentadas. Está mudando muita coisa, tá? O capital certo vai se transformar em ETF certo, as coisas vão ser mais unificadas, vão ter vários ativos, várias carteiras de vários países. Se você tem interesse, aproveita agora na finaleira de janeiro, no início de fevereiro, que é o nosso aniversário de 1 ano da Resulta Capital. Em breve teremos algumas artes aí anunciando essa viradinha, mas é para aproveitar aí o preço. Depois o preço vai mudar, né? A Central cresceu muito, tá virando global, tem muita coisa extra que entrou, enfim, né?
desde a Black Friday. Então, tudo isso que está acontecendo aí é a sua, enfim, oportunidade de pagar um preço mais barato, porque depois realmente vai ser atualizado, tá? Você tem aqui os 4 passos, tem um montão de coisa que não está nessa foto, já está lá dentro da plataforma. Se você tem interesse, clica ali na descrição, ou então entre em contato para saber mais, tá? Mas basicamente você tem um ecossistema completo para investir aí de forma independente e em breve agora, né, também global, tá certo? Bom, aqui no final eles colocam algumas alocações possíveis com os ativos da própria Buena Vista. Eu vou deixar aqui, caso você queira dar um print para dar uma estudada, né? Enfim, comenta como é que tá a sua carteira se quiser. De novo, né? Isso aqui é a arte deles, né? Não é recomendação de investimentos. Sempre importante falar, né? Também é importante falar que eu, Anthony, nem a Resulta Capital, a gente tem relação com nenhum banco, gestor ou corretora, nem com a Buena Vista. Por isso que a gente pode falar aí de todo mundo, pontos positivos e negativos que a gente vê. Negativos não, né? Mas riscos a serem considerados para você aí que, enfim, está considerando algum tipo de ETF ou investimento, tá? Bom, o PIPE 11 aqui, né, só reforçando taxa de 0,83%, aqui a Buena Vista ela é isenta da taxa lá da News, tá? Então você não paga aqui, digamos assim, 2 vezes a taxa dobrada, tá? Pelas próprias descrições da Buena Vista, tudo que você paga é 0,83, tá? Fica aqui, acho que um ponto positivo também por eles, enfim, né, darem essa facilitada, vamos dizer assim. Bom, então qual que é o grande ponto aqui do PIPE 11, né? Basicamente você tem aqui uma estratégia bem diferente, extremamente difícil de você tentar replicar na mão, fazer essas operações com venda coberta, né? Ter esses 25 ativos em carteira. Cara, para você ter noção, para quem ficou até o final, né? Vamos lá. As conversas que eu tive lá com a Buena Vista, eles me explicaram que para essa estratégia específica, as vendas cobertas são ainda mais, não vou dizer complexas, mas elas têm alguns chance a mais, tá? Tem algumas, enfim, possibilidades a mais, com opções flexíveis, que podem variar de americana para europeia. Então, se você não entendeu nada do que eu falei agora, você não tem condição nenhuma nesse momento de tentar replicar isso aqui na mão, tá? Tudo é aprendível, a gente pode fazer o que quiser na vida, mas algumas coisas são mais difíceis mesmo. Então, você tem aqui acesso a uma estratégia que ela é relativamente complexa para a pessoa física replicar e que, se você tem muito interesse em entrar nesse mercado, está exposto de alguma forma ao setor de infraestrutura energética, você tem aqui uma opção bem diferente, bem atípica e bem inovadora no mercado brasileiro. Agora vamos lá aos riscos, né? Primeiramente, você tem aqui essa exposição mais concentrada. Então, quem me conhece sabe que não é que eu tenho alguma coisa contra exposições concentradas, mas é um risco a considerar, tá? E aqui eu vou ser bem amplo, de novo, não estou criticando o produto nem a estratégia, estou falando aqui de forma geral da minha forma de investir. Quando a gente tem ativos muito concentrados, você tem que ter muita noção daquilo que está fazendo, tem que conhecer a tese, tem que conhecer os ativos e tem que ter, enfim, uma profundidade em relação àquilo, né? E ainda assim, ele tende a ser menor na sua carteira. Vou dar o clássico exemplo de uma concorrente que não tem nada a ver com a Buena Vista, o TEC 11 lá do Itaú. É um ETF interessantíssimo, teve uma performance muito boa. Ele pega lá o FANG, né? O índice FANG, FANG Plus, um montão de... montão não, né? 7 ou 9 empresas, se não me engano, de tecnologia ultra concentrado que teve um resultado absurdamente bom nos últimos anos. Qual que é o ponto? É muito concentrado. Então, se você tem ativos que são concentrados na carteira, não é que é um crime, não é que é proibido, mas tenha noção de que o risco é maior, a volatilidade geralmente é maior. Então, você tem que conhecer mais daquela tese ou estar bem confiante em relação àquilo, tá? E aí, enfim, aí a discussão pode ir bem longe. Então, acho que o primeiro ponto a considerar aqui é esse risco da concentração. Quando você tem ETFs com menos ativos, mais concentrados, você tem geralmente pesos menores na carteira, tá? Então, na minha opinião, você nunca poderia ter um ETF que é concentrado com 25 ou 5 ativos com um peso maior do que um diversificado e amplo que pega um país todo ou então o mundo todo, tá? Justamente por conta enfim, regras de Pareto, né? Risco-retorno, diversificação, segurança de forma geral. Então, dito isso, acho que a questão da concentração para, enfim, os casos que você vai colocar isso na carteira, por ser concentrado, ele tem um peso menor do que ETFs amplos e diversificados, justamente pelo risco. Segundo ponto aqui, a questão aqui enfim, né, os dividendos sintéticos, eles possivelmente aí podem abrir mão de um ganho do ativo de forma considerável. Então você fica exposto ao dólar, fica exposto ao setor, mas em momentos de alta muito repentina você pode deixar de ter a valorização completa do setor, né? Se você está ciente disso e faz questão dos dividendos, aí é uma escolha sua. De novo, para quem já está em fase de usufruto, pode fazer algum sentido. Para quem está em fase de crescimento, início da vida, cara, você ainda está juntando dinheiro, aportando, não está se aposentando, geralmente, não é que não faz sentido, mas você vai abrir mão de um potencial retorno muito grande quando você coloca isso em perspectiva de 30 anos para frente, tá?
Até um pouco menos, se duvidar. Então aqui acho que fica esse comentário. E de novo, né, de forma positiva, você tem aqui essa exposição facilitada ao mercado americano de um setor bem específico, com essa renda e as vantagens tributárias, se você comparar com o seu par, né, enfim, com o MLPI, né, comprado diretamente lá dos Estados Unidos por conta dessas vantagens para o brasileiro que não é residente americano. Então comenta aí o que você achou do Pipe 11 e se você não gosta tanto assim de ETFs que pagam dividendos, fiz uma comparação entre o SPX R11, o IVVB11, o S&P 500 com o hedge brasileiro e o exposto ao dólar para você entender um pouquinho mais como é que eles se comportaram. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre sempre que investir certo resulta capital.